PCNs, né? Conversam, só que tu já percebeu que vocês já perceberam assim, tanto você, mas os demais também que estão assistindo a aula, que houve algumas mudanças, né? Nós tínhamos ali, no caso, A integração de práticas corporais de aventura. isso, integração, e também teve o conteúdo de conhecimento sobre o corpo que foi para dentro da ginástica, percebeu? Assim, eu não falei ainda do que é que trata o conteúdo de ginástica, mas ali não aparece, né? Eu vou até colocar aqui. Subentende-se. Foi um debate que a gente teve na aula, na última aula que a gente teve, né? Que eu falei assim, justamente aqueles é, três, três blocos, né? Aqueles três blocos do PCN lá. Os dois últimos se integravam em demais blocos de unidades temáticas, né? Isso. E agora a BNCC traz dessa forma aí, tá? Que é as brincadeiras de jogos, esporte, ginástica, dança, luta e práticas corporais de aventura. Diga-se de passagem, nós não iremos conseguir ver todas hoje, tá? Às vezes cabe a gente se deter em algumas, até porque vocês vão ver algumas nomenclaturas que não são tão comuns, tá? Mas percebam que houve sim essa atualização e integração de novas unidades temáticas, tá? Então pensa aqui é como se fosse os blocões, tá? Os blocos, o bloco macro, e aí depois nós temos as divisões, entendeu? Mais divisões em cada uma delas, ok? Mas nesse caso aí, por exemplo, se porventura vem uma questão relacionada aos blocos dos PCNs e tal, a gente vai colocar aqueles lá ou pode colocar essas unidades temáticas aí? Repete de novo, Pedro, que eu normalmente eu escutei, não escutei tão bem. Pode falar. Tá escutando agora? Tô. Por exemplo, se porventura em uma prova de concurso e tal, vem essa questão assim falando sobre os blocos de conteúdo, tanto os PCNs, a gente coloca essas da unidade temática ou aqueles outros dos PCNs lá? Aí muito bem. Tinha um professor meu que sempre dizia assim: se você vai resolver uma questão, se atente ao que ela está pedindo. E quando você for se atentar ao que ela está pedindo, limite-se a responder o que ela pede. Entendido? Então, por exemplo, você acabou de fazer aí um questionamento interessante, mas aí é muita casca de banana. E aí eu coloco o que? As unidades temáticas da BNCC ou dos PCNs. A própria questão está falando de quem? Dos PCNs. Se for sobre a BNCC, aí você vai responder à luz da BNCC, tá entendendo? Por exemplo, segundo os PCNs, então você não vai fazer alusão nada à BNCC. De acordo com a BNCC, com a reformulação dos conteúdos, houve integração de quais tanto a integração de quais conteúdos, unidades temáticas, como também, como é que eu posso dizer, a agregação a demais unidades, que seria o caso que eu coloquei, de cuidados com o corpo entrar dentro da ginástica, e a integração seria das práticas corporais de aventura, né? Deu para entender? Sim, porque a gente tinha falado também que os PCNs eles estavam integrados aí na BNCC, né? Só que Aí eu acho que é um ponto. reformulados. Exato. Aí o que eu acho que confunde assim um pouco é justamente essa integração que o PCN a gente sabe que ele está ali dentro da BNCC, né? Os PCNs. Então, se a BNCC traz essa reformulação, como que a gente vai falar dos PCNs de forma inbox? Eu acho que eu estou entendendo bem assim o seu direcionamento, é porque às vezes há essa confusão se os PCNs eles estão dentro da BNCC, como é que eu separo agora? Teoricamente acho que seria dizer isso aí, né? Na questão, vem cobrando uma coisa de PCNs, mas será que eu vou responder à luz da nova BNCC? Porque a nova BNCC tem pré-requisitos dos PCNs, ou eu vou me atentar apenas a responder tudo que está dentro dos PCNs antigos? Eu acho que mais ou menos, basicamente deve ter sido isso a dúvida. Então, foi como eu falei, às vezes tem que se atentar ao que é que o concurso vai pedir, tá? Pode ser, mais provável que o concurso vai fazer, não vai cobrar uma coisa antiga se já tem outra que teoricamente ela é melhor, ou foi reformulada ou está mais atual, tá? Pode ser que às vezes haja alguma questão de comparação entre os PCNs e a nova Base Nacional Comum Curricular, tá entendendo?
Aí sim você tem que saber fazer tipo essa diferenciação, que os conhecimentos sobre o corpo lá aparecia como uma unidade temática, um bloco de conteúdo, e agora não aparece mais na nova BNCC. Ela adentrou aí a unidade temática de ginástica. O que agora também antes não tinha nos PCNs as práticas corporais de aventura, ou às vezes eram apenas retratadas como um tema transversal dentro do conteúdo de esporte, tá entendendo? Não seria nem uma unidade temática, seria como é que eu posso dizer? Um subconteúdo transversal, tá? E agora foi integrado na BNCC. Na minha visão, é que eu acho mais próximo disso, de cobrança de um concurso. E aí tem que ver se o concurso ele é uma questão dessa, poderia vir no formato de dissertativa para escrever ou de objetiva para poder marcar, mas acho que o principal ponto seria isso, uma comparação, né? Uma comparação entre o que era antes nos PCNs e o que hoje se encontra na BNCC. Tá, Cleber? Exato. O que é que iria prevalecer? Aí sim a BNCC. Tá? Pode continuar, Pedro. Exato, até porque assim, como é um concurso que vem a acontecer, né, uma coisa mais atual, eu também não vejo lógica eles cobrarem esse conhecimento. Assim, é como o senhor falou, né? É estabelecer essa relação do antigo e do atual. Porque assim, se for relacionado apenas ao antigo, eu acho meio que inviável, já que é um concurso recente, né? Com certeza, porque recente a gente vai querer a informação mais atual. Tipo, você não vai querer cobrar uma coisa que não está sendo mais trabalhada, né? Que está sendo reformulada pela nova BNCC. Tá entendendo? É até importante porque faz bastante sentido. Acho que a palavra seria essa. Faz sentido, né? Você tem que ver, por exemplo, a questão vai fazer sentido. Ela só vai fazer sentido se ela estiver cobrando uma coisa mais atual. O mais atual e que todo o Brasil está se baseando é a nova BNCC. Então, falar dos parâmetros curriculares aqui nesse momento, até assim, seria um pouco meio equivocado, tá? Isso é claro, questão de concurso. Mas a gente está falando agora no ensino superior. Poderia vir alguma questão assim na nossa prova de AV2? Aí sim, eu posso dizer que sim. Porque a gente está estudando esses documentos. É importante entender as diferenças do que tinha antes nos PCNs e o que é que tem hoje na BNCC. Ah, Kleber, mas não interessa só saber o da BNCC? Não. Você também tem que entender quais os pressupostos que foram criados para poder ter essa reformulação e hoje a gente ter esses blocos de conteúdo, ou seja, essas unidades temáticas, né? Até agora nós só vimos brincadeiras e jogos. Agora que a gente vai entrar em esporte, vocês vão ver que dentro do esporte eu não citei nada lá nos PCNs, o que falava antes, o que agora é encontrado na BNCC. Tá bom? Beleza? Deu para entender? Posso continuar? Beleza. Pronto. Ó, só passando aqui de novo, né? Os jogos populares, aí entra também as atividades indígenas. Tá, beleza. E nos esportes, Kleber, né? Nós temos aqui essa unidade temática, ela é regida por um conjunto de regras formais, né? Institucionalizadas por organizações. Aqui nós estamos falando, pense na seguinte perspectiva, tá? Eu tenho que fazer até esse paralelo. Eu estou falando do próprio esporte de uma forma de uma forma geral, tá? Como assim, Kleber? Eu não estou retratando nada do que se fala lá das dimensões do esporte. Aí são outros pré-requisitos pedagógicos para serem trabalhados na escola, tudo bem? Mas vamos lá. Essa unidade temática, ela é regida por um conjunto de regras formais institucionalizadas por organizações que definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das modalidades. Aqui entram também as federações, né? Ok? São quem rege cada um dos esportes, beleza? Então, o esporte também ele é passível de recriação porque se envolve com ele. E aí nós temos a perspectiva educacional, né? Que aí pode entrar naquelas dimensões do esporte, que é o esporte da escola, tá? E um modelo de classificação baseado na lógica interna. Esse modelo possibilita a distribuição em categorias, reunindo esportes que apresentam características semelhantes, tá?
E aí, é claro, essas categorias podem ser tanto, por exemplo, quando você divide aí os alunos por categoria, geralmente é assim, né? Sub-11, sub-10, sub-14, aí vai 12 a 14, sub-17 e aberto. Pode ser essa forma de categorização dentro de uma modalidade, como também pode ser categorização das modalidades coletivas, de quadra, de campo, que é o que eu vou falar em seguida, tá? Acho que deu para vocês entenderem bem direitinho essa parte aqui, né? Quer ficar a dúvida? Pode perguntar. E aí, Kleber, quando tu coloca essa parte aqui de características, né, semelhantes e categorias, aí é onde a gente vai entrar nisso aqui. Vocês já ouviram falar alguma vez aqui, esporte de marca? Pode até ter visto, porque nas aulas agora todos os professores já se referem assim, né? Aí no ensino superior. E aí, o que são esses esportes de marca? Pensa assim, o esporte é uma unidade temática, a gente vai ter vários subgrupos, um deles é o esporte de marca, e dentro dos esportes de marca nós temos aí as modalidades que compõem, né? Então, modalidades que se caracterizam por comparar o quê? Resultados registrados em segundos, metros ou quilos, tá bom? E aqui temos adentro também patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo, levantamento de peso e etc. Então, como é que eu entendo o que são os esportes de marcas? Com todas essas características aqui, tá? Então, as modalidades que vocês já conhecem, que vocês já vivenciaram, um exemplo aí do atletismo, né? E aí, todas as modalidades dentro do atletismo é considerada esportes de marca, tá? Deu para entender isso aqui, pessoal? Alguém teve alguma dúvida? Ninguém, né? Pronto. Então tá, esses aqui são os esportes de marca que compõem as modalidades esportivas que compõem o bloco dos esportes de marca, tá? Beleza. E quais são, Kleber, os esportes de precisão, né? O que é que compõe? Modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar um objeto, procurando sempre acertar o quê? Um alvo específico, que esteja ou estático ou em movimento, tá? Comparando-se o número de tentativas empreendidas à pontuação estabelecida em cada tentativa, ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo, como nos seguintes casos. Aí tem a bocha, o curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo, tá? Então, essas aqui são as primeiro, basicamente, né? As características do que define o esporte de marca e as aqui características, né? E aqui são as modalidades que são trabalhadas dentro do esporte de marca. Tudo bem? Modalidades, tá? Pergunta, respondam no chat ou pode abrir o áudio. Vocês já tinham visto essa divisão? Algum professor já tinha falado com vocês? Ou na EDF1 vocês passaram por cima? Sim, a gente viu isso aí, se eu não me engano, acho que foi ou em atletismo ou foi em educação física, esporte e lazer, eu acho, no primeiro semestre. Não, acho que foi em atletismo. Como é? Educação física, esporte e o quê? E lazer? Eu me esqueci o nome do... Peraí, deixa eu olhar aqui. Sim, na disciplina, né? Esporte, lazer, meio ambiente e sociedade. Esporte, exatamente. Pronto, pois muito bem. Então, mas vocês viram todas elas ou só viram isso aí, o tópico? A gente viu os tópicos assim, né? Eu acho que foi em atletismo mesmo que a gente Pronto, viu. é porque no atletismo ele vai dizer assim, por exemplo, aqui no atletismo, né? Aqui é um esporte de, como a gente viu aqui anteriormente, né? Marca. Aí ele deve ter retratado somente o esporte de marca, né? Ele só, atletismo é considerado, está dentro da unidade, subunidade temática de marca, né? E as modalidades que compõem dentro do atletismo fazem parte dessa categoria, né?
Agora acho que ele não deve ter retratado as outras, até porque não interessava, né? A disciplina em si. A Pronto, de então. precisão também, porque tem os arremessos e os lançamentos. Isso, justamente. Assim, e os outros passaram por cima, né? Só mesmo pra gente ter o Pronto. conhecimento. Aqui a gente vai poder ver um pouco até mais específico, até porque, por isso que eu disse, às vezes a gente vai trabalhar 2, 3 aulas, porque a BNCC é bem vasta e eu quero trabalhar isso aqui para vocês saírem sabendo do que é que a BNCC trata, né? Ok? Então, é nessa pegada aí. Então, depois nós temos a segunda categoria, que seriam os esportes técnico-combinatórios, ok? E o que é isso, Kleber? Modalidades onde o resultado é comparado com a qualidade de quê? Do movimento, segundo padrões técnicos combinatórios, ok? E aí entram as modalidades ginástica artística, ginástica rítmica, tá? Por mais que a imagem não esteja trazendo aqui, mas é só para exemplificar. Nado sincronizado, patinação artística, né? E saltos ornamentais e etc. Ok? Então, os esportes. Kleber, Oi. nesse caso aí, tipo, qual a diferença mais predominante entre os de marca e os de precisão? Pronto. Do de marca. Ah, então tu tá falando de marca ou precisão, né? Tá, vamos aqui. Marca você poderia pegar principalmente pela característica, né? Onde os resultados são o quê? Registrados em segundos, metros ou quilos. Ok? Deixa eu até só achar que eu vejo quando eu perco o pontinho aqui. Pronto. Então, a Certo. principal característica de diferença. Deixa eu apagar para não ficar essa bagunça toda. Interessante sua pergunta, porque aí já faz isso aqui. A principal alusão é essa daqui. O que a cor de marca vai fazer? Vai registrar em segundos, em metros ou em quilos, tá? E aí, é claro, esses resultados podem ser comparados, tá? Pode ser comparado, pode ser registrado. Beleza. Isso é marca, guarda aí na cabeça, segundos, metros ou quilos. E o de precisão, né? Que se caracteriza por quê? Agora, arremessar, lançar um objeto, né? Procurando acertar um alvo específico, estático, comparando-se o número de quê? Tentativas empreendidas à pontuação estabelecida, né? A cada tentativa ou proximidade do objeto com o alvo. Por isso que eu coloquei aqui no exemplo o golfe, né? No golfe, se o cara conseguir dar uma tacada e essa bola já for direto e cair direto lá no buraco, ele vai ter uma pontuação maior do que aquele cara que leva 2 ou 3 tacadas para poder colocar essa bola dentro do buraco, tá entendendo? Então o esporte de precisão tem essa diferença entre do esporte de marca. Deu para Porque também compreender? se a gente observar, né, aí tá muito relacionado a essa questão de precisão. Eu sei que assim, o objetivo é acertar um alvo, né? O que difere já do de marca. Mas Exato. também tem essa questão dos metros, né? Porque tipo assim, ganha aquele que lança mais longe. Então, tipo, isso não se caracterizaria como uma marca? É porque é o seguinte, vamos lá, vamos entender. Quando você coloca a questão da marca, né? A marca vai ter a metragem, ok? E aqui vamos ver quais são as modalidades aqui da precisão, para que não haja confusão. Bocha, curling, golfe, tiro com arco e tiro esportivo, tá? Na de marca, nós temos aqui patinação de velocidade, atletismo, remo, levantamento de peso e etc. Então, ou seja, a metragem aqui, onde é que é interessante? Seria nos arremessos, ok? Por isso que é de precisão. Tá entendendo? No de precisão em si, o que é que a gente vai ter como os principais esportes? Eu acabei de falar aqui, mas não vou repetir de novo não. Só apagar para poder ficar aqui mais específico. Se alguém tiver confusão, pode perguntar também, viu? Porque às vezes isso aqui gera uma confusão, gera em todas as pessoas. Até hoje nós temos muita discussão a respeito da BNCC. Por que é que uma modalidade está aqui e outra modalidade não está nesse negócio aqui da marca, né? Na da marca, a característica é o que?
resultados registrados em segundos, metros ou quilos, tá? E aí, só um minuto aqui, deixa eu habilitar mais uma gravação.